igreja. Estudo para a Escola Bíblica Dominical, para a classe de jovens e adultos, do terceiro trimestre do ano de 2017. O tema que temos no presente é Carta aos Efésios, e estamos atualmente na quinta lição de número 5, com o título Gentios e Judeus Unidos mediante a cruz de Cristo. Na sequência, para a Escola Bíblica Dominical, o texto proposto para estudo nesta oportunidade é do verso 11 ao verso 22 do capítulo 2 da carta que estudamos, Carta aos Efésios. O texto bíblico em si está diante de nós, podemos estar acompanhando, quando diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Este é o texto que nós vamos estar estudando. Por isso, temos esse título para a lição 5, Gentios e Judeus unidos mediante a cruz de Cristo. Gentios e israelitas. E o texto áureo para tanto é o verso 16, que já lemos e reforçamos, quando diz: e pela cruz reconciliar ambos em um corpo, matando com ela as inimizades. Esse é o texto áureo da nossa lição número 5, no estudo da carta aos Efésios. Passando agora ao esboço do nosso assunto, do nosso estudo, nós temos para esta lição gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo, os 3 tópicos base da exposição, além da introdução, da conclusão. Nós temos depois o desenvolvimento em
O tópico 1: separados da comunidade de Deus. Gentios eram considerados fora, estranhos. 2: reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus existe a reconciliação. Gentios e israelitas. E, mais ainda, todos os gentios são chamados para serem família de Deus. E mais alguma coisa como templo, morada de Deus no Espírito. Estes são os assuntos que nós vamos estar desenvolvendo nesta nova lição de número 5. Passando já à introdução, vamos estar considerando, dentro do material de classe, extraímos. Na lição anterior, vimos que Deus, em sua grande misericórdia e amor, introduziu os gentios no seu plano de salvação. É uma obra grandiosa que os gentios façam parte de um mesmo corpo, juntamente com os judeus, posto que havia uma parede de separação entre as duas comunidades, Israel e gentios. Então Paulo conclui o seu ensinamento no capítulo 2, demonstrando que Cristo veio também para derrubar essa parede de separação e unir os dois povos. Então observem bem que este assunto já poderia ser percebido desde o capítulo 1, quando temos a lição que tratou, capítulo 1 de Efésios, que Deus exaltou Jesus soberanamente e o colocou como o Senhor de tudo. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. E em particular está a citação que Ele é o Senhor, Ele é a cabeça da igreja, sendo a igreja o seu corpo. Então, Jesus é cabeça de um corpo só. Um corpo só. Trata-se não só de uma união, mas uma unidade. O que antes era separado, agora está unido em um só, em Cristo Jesus. Não esqueçam, é em Cristo Jesus, que mais de dezenas de vezes aparece na carta aos Efésios, sempre colocando, é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação, não há obra nenhuma de Deus em favor da humanidade, porque aprove a Deus que tudo estivesse em Cristo Jesus. Nós estamos na introdução e vamos já percebendo, não há duas salvações, não há. Não é uma salvação para Israel e uma paralela para os gentios. É um grande e grave erro assim considerar. É um povo, um corpo, um novo homem. Então uma unidade. Não existe um para cá, uma salvação aqui e uma salvação lá. É uma salvação só, ajuntando gentios e israelitas. Lembrando de lições anteriores, já foi apresentado que não há um justo sequer, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, tanto os israelitas como o povo dele, e como falharam, e os gentios, que por natureza também estavam separados desta obra de um povo de Deus. Mas agora a chamada para serem um só povo. Este assunto é antigo, é antiquíssimo, não é só dos apóstolos. Observa o verso que está aí, é um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso que Oséias já dizia, naquele tempo tão antigo, já dizia que muitos de Israel não vindo ao Senhor, antes o rejeitando, entretanto Deus chamaria outros que não eram povo para serem o povo do Deus Altíssimo. Então haveria isto. E a continuidade vai falar de outras formas também
o que vamos estar estudando na nossa continuidade. Assim, passando ao tópico primeiro, depois desta introdução, na lição 5, gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo, estaremos considerando esse tópico 1, que de fato os gentios estavam separados da comunidade de Deus. Sim, estavam separados. Assim, o estudo nosso vai estar abrangendo os versos 11 e 12, que torno a ler, para ficar bem claro e recente na nossa mente. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, mas não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este é o texto nosso, 2 versos da nossa lição. Passando, portanto, a este primeiro tópico, separados da comunidade de Deus, num primeiro parágrafo extraído do material que está à disposição dos professores para uso em classe, assim apresentamos. Até o verso 10, Paulo apresenta o problema individual do homem morto. A partir do verso 11, o problema da coletividade. Os gentios não possuíam sinal na carne, a circuncisão, da qual os judeus tanto se jactavam, se orgulhavam, havendo com isso uma separação religiosa e social. Os judeus se apegavam tanto à marca da carne que desprezaram o seu sentido espiritual, presumindo que os demais povos não eram dignos de participarem das mesmas promessas que eles. Ou seja, vamos lembrar desde o princípio, para nós estarmos atentos, de que os israelitas que se orgulhavam tanto de serem povo de Deus, houve um tempo que eles não eram povo de Deus. Para começar, no próprio Abraão, que estava longe, em meio a um povo idólatra, e Deus o chamou para fora para fazer uma obra especial nele. Ou a nação de Israel estava no Egito, foi retirada do Egito, colocada no deserto, e lá recebeu aquela aliança de Deus, quando Deus diz: vós me sereis um povo especial, peculiar, nação santa e sacerdócio real, por isso vos separei dos povos. Mas antes, que diferença faziam? Estavam juntos, no mesmo tipo de vida, até abaixo, porque eram escravos dos egípcios. Mas agora vamos entender neste tópico que antes havia a situação de morte. Estudamos na lição número 4. Agora é considerado que não só isso, mas também tinha um particular. Eles sempre eram estranhos, separados, não aceitos, sempre desprezados pelos israelitas, naquele orgulho de serem povo de Deus, descendência de Abraão, e temos por mestre Moisés. E aí ficou. Mas a palavra em Filipenses capítulo 3:3, nós temos Paulo sempre considerando e ensinando, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Palavras outras há na Bíblia também, em que sempre Deus de alguma forma fala: não adianta uma circuncisão na carne só, precisa haver uma circuncisão no coração. Ou a palavra que Paulo fala em Romanos capítulo 2, verso 28, não é judeu o que o é exteriormente,
na carne, mas é o judeu aquele que é no interior, no espírito, porque por descendência de Abraão já tem Ismael e tem Isaac. Que diferença! Depois, no mesmo ventre, o Jacó do Esaú, e assim essa diferença sempre existe, mostrando que há uma descendência que fica só na carne e uma descendência que de fato é no espírito. O que Deus sempre mostrou de uma forma ou outra nas representações das vidas e dos fatos, dos acontecimentos, e na citação também dos profetas. Continuando no parágrafo 2, ainda neste tópico, separados da comunidade de Deus, vamos ainda dizer: Paulo insiste com os cristãos para se lembrarem do passado, antes de Cristo vir na plenitude dos tempos, em que separados da comunidade de Israel, faziam parte de uma sociedade corrupta, cheia de idolatria e imoralidade, vivendo em total escuridão em relação às promessas de Deus e sem esperança. A situação dos gentios era complicada. Estavam mortos em ofensas e pecados e também separados por uma barreira religiosa que os isolava de se chegarem a Deus. Então observem essa verdade sobre os israelitas, ou sobre os israelitas e em comparação aos gentios. E esta carta está endereçada aos irmãos em Éfeso, uma cidade da Ásia. Vamos estar bem lembrados disso. Ou mais particularmente poder-se-ia dizer a igreja do Senhor, que está em uma cidade gentílica, com muitos salvos dentre os gentios em Éfeso. Esta separação social se vê claramente no exemplo da mulher samaritana, porque judeus e samaritanos não se comunicavam. E a mulher samaritana dizendo espantada: como tu, sendo judeu, falas comigo, mulher samaritana? Então, aquilo já era tradicional, essa separação e essa indisposição de uns para com os outros, porque assim como Israel os repudiava, por outro lado os gentios também repudiavam Israel, nesse orgulho como sendo muito especiais, quando na verdade, se olhar carne a carne, eles eram falhos nas mesmas coisas. O que adianta dizer sou de Deus, sou filho de Deus, se comporta como gentio? Então, gentios desprezavam os israelitas também por isso, porque não viam qualidade divina neles no comportamento normal. Lembremos também, temos aquela passagem de Pedro falando a Cornélio. Depois Pedro é chamado a atenção, vamos dizer assim, é chamado numa reunião da igreja ou do ministério naquele tempo, para se explicar como que ele, sendo judeu e apóstolo, foi estar comendo na casa de um gentio, Cornélio. E esse espanto já é velho, porque Jesus também já foi, de certa forma, caluniado, desprezado, desconsiderado, porque se envolvia com outras pessoas, né? Publicanos, meretrizes. E Jesus teve que explicar naquela época: o médico tem que visitar os enfermos, os sãos não precisam de médico. Mas neste particular temos salientado alguns versos nas escrituras, como Atos dos Apóstolos 21, 28, quando temos essa expressão: clamando, varões israelitas, acudi, este é um homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar.
ou seja, os israelitas em Jerusalém, no templo, acusando Paulo de como alguém que ensinava errado e de quem teria introduzido no templo gregos, gentios, o que era uma profanação. Mas não houve isso. Eles simplesmente deduziram incorretamente este fato. Mas aí está, a gravidade. Era algo abominável, um gentio entrar nos lugares santos. Na verdade, não era no templo. Por que não era no templo? Porque no templo não entrava ninguém, a não ser os sacerdotes. Mas estavam dando o mesmo grau de santidade às demais construções em redor do santuário de Deus, onde estava o pátio, onde estava o santuário propriamente dito, onde só entravam os sacerdotes para o devido ofício dia a dia. Agora, em Atos capítulo 11, verso 2 e 3, aquilo que nós falamos a respeito de Pedro. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, irmãos, cristãos, israelitas, mas ainda destacando a circuncisão. Verso 3, e dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Então não entravam, não havia comunicação, não podiam estar juntos. Era algo terrível. Esta era a forma dos israelitas verem os gentios. E de fato os gentios estavam fora. Só que os israelitas não sabiam que também estavam fora, porque não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer. Mas continuando o nosso assunto, passando já ao tópico 2, depois de vermos esta separação dos gentios, a situação, vamos dizer assim, contrária, não de benefícios por estarem fora do povo de Deus, da lei e da descendência em Abraão. Agora vamos ver o tópico 2, que vai dizer reconciliados com Deus por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, ou pela cruz de Jesus. Assim, o texto que nós vamos estar estudando é do verso 13 a 18, e relemos para que possamos estar relembrando tudo. E diz assim, verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Este é o texto que temos agora, é a reconciliação em Cristo Jesus. Aqui vamos estar percebendo algumas coisas, teremos o comentário em seguida, mas é na morte de Jesus que há reconciliação de todos, com Deus e entre eles mesmos. Ou vamos relembrar, o santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Uma separação havia, que era apenas uma cortina, um véu. E ninguém passava este véu, a não ser o sumo sacerdote, um homem. E mesmo assim,
uma vez no ano, e mesmo assim com o sacrifício de expiação de pecado. Ele entrava com sangue naquele lugar, não podia entrar sem o sangue, e ali então aspergia o sangue, mostrando, apresentando diante de Deus o sacrifício de expiação de pecado do povo. Saía e gritava lá fora: todos vocês podem ir embora em paz para os seus lares, porque os seus pecados já estão perdoados. E o povo ia aliviado para casa. Mas em Cristo Jesus foi diferente. Quando Jesus apresenta o sacrifício dele ao Pai, quando o seu sangue é derramado ainda ali no Calvário, o véu do templo é rasgado, o caminho está aberto para todos entrarem: sumos sacerdotes, levitas, todas as tribos de Israel e também os gentios. Todos são chamados para ficarem junto ou terem acesso ao Pai, Pai de todos, porque Deus é Pai de todos, Ele quem dá a vida a todos. Esse é o processo que nós temos neste texto e que precisamos relembrar do momento da cruz. E aquela palavra, Jesus chegando além da porta, o véu ser aberto, rasgado, tem a palavra do Pai também, né? Assenta-te à minha direita. E seria o Cadmo Afonso na cabeça está perguntando: mas e nós que estamos aqui fora? Ele não vem aqui avisar que os pecados estão perdoados? Vamos ficar aqui aguardando até quando? Pelo perdão de nossos pecados. Aí vem a orientação: é para entrarmos. Não vamos receber a bênção lá fora, vamos estar recebendo a bênção agora direto, né? Direto do Pai. Assim, irmãos, vamos para o nosso texto propriamente, do material de classe de jovens e adultos na escola bíblica dominical. Retiramos este primeiro parágrafo. Observemos novamente a apresentação do contraste no argumento de Paulo em relação à situação anterior. Aqueles que estavam longe agora estão perto pelo sangue de Cristo. Há um desenvolvimento entre as ideias do passado e agora no presente. Antes nas trevas, longe, mas pela morte e ressurreição de Jesus, nossos pecados foram remidos e então fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos perto, agora estamos perto. Aí estamos. O que os israelitas não sabiam, que eles, se gloriando de ser israelitas, eles estavam também longe, afastados, cortados. Por isso a palavra: a luz brilhou na escuridão, porque no mundo, no Israel daquela época, havia escuridão, e Jesus veio trazer luz, visão aos que estavam em trevas, aos que estavam cegos. E a ideia era geral, não havia unção sequer. Mas lembremos, esta passagem que fala longe e perto é algo que o profeta Joel já dizia: derramarei abundantemente do meu espírito sobre toda a carne. E a palavra ainda continua, porque a promessa diz respeito a vós, né, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então os profetas falaram a mesma palavra, só que aquela cegueira, aquela obstinação de se acharem melhores, sem na verdade o ser no seu comportamento, os faziam estarem em dureza de coração e falta de visão, cegos espiritualmente. Mas aí temos os gentios, voltemos, na verdade estavam afastados, mas a operação de Deus era para reconciliá-los e trazê-los para perto. Os gentios estavam em trevas? Sim. Os gentios eram estranhos? Sim.
Eram estrangeiros? Sim. Eram sujos? Sim. E é o assunto nosso aqui em Efésios 2, é que esses estão sendo chamados. E eu coloco sempre de lado. E o Israel daquela época, se dizendo israelitas, estava como que fora. Dizendo estar perto, dentro, na verdade estavam longe. Dizendo-se limpos, na verdade estavam sujos. E a explicação que Jesus falou, que o que contamina o homem é o que sai de dentro dele. Porque dos maus pensamentos, das cobiças e tantas coisas, isso sim é que há a contaminação do homem. Gentio, sim, mas também o israelita. Mas continuemos no nosso assunto. Quando entramos num segundo parágrafo, nesse tópico 2, reconciliados com Deus, gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo é a nossa lição. E esta união é pela reconciliação que há em Cristo Jesus. Primeiramente, todos com Deus, depois entre si. No material de classe, retiro esse segundo parágrafo, quando podemos ler. Também, aquela parede de separação foi derribada, a lei dos mandamentos, e com isso veio a paz. O que acirrava as inimizades era exatamente essas separações, como por exemplo no templo, uma área de acesso aos judeus e outra aos gentios. O próprio desenho do tabernáculo havia separações de acesso, restrito apenas a sacerdotes ou sumo sacerdote, e não só para o trabalho, como também de tempo e etc. Com a morte de Cristo Jesus, tudo é unificado nele. Tudo foi congregado em Cristo, tanto nos céus como na terra. Então observe bem isso particular. Jesus, na verdade, arrastou todos primeiramente ao Pai, na expiação dos pecados, pelo seu sangue. Ele reconciliou-nos com o Pai. E depois, já que temos o mesmo Pai, então quer dizer que nós somos irmãos. Então vamos estar em paz nessa família de Deus. É gentios e israelitas juntos, nesse particular, juntos. Agora, por favor, lembremos disto. No tempo de Jesus, todos os que eram de Jesus ou ficaram fiéis a Jesus, tanto os discípulos, 120 no cenáculo, como depois os 3.000, 5.000 e outros mais que vieram para a fé em Cristo Jesus, eles não eram chamados israelitas mais. Então ficou um povo chamado israelita, que não era mais povo de Deus. Temos que entender isso. Até hoje tem um israelita lá, um povo em Israel, que se diz ser o povo de Deus. Bom, quem que não é de Deus? Mas nesse particular das promessas em Cristo Jesus, eles não fazem parte. Eles são tão gentios como os gentios daquele tempo passado. E onde é que está o povo de Deus? Está no meio de nós. Não vem com aparência exterior. Não pertence a instituição religiosa nenhuma. Como naquele tempo, os de Cristo eram separados, rejeitados nas sinagogas, no templo, na comunidade de Israel. Foram lançados fora como gentios, mas os gentios eram os que ficaram, porque eles disseram: o nosso rei é César. Eles tomaram outra escolha. Então fica algo que é só do conhecimento de Deus. Fica firme este propósito, ou este concerto. Deus conhece os que são seus. Quem profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aí está a identificação. Muito bem. Observemos tudo isso, e eu quero salientar nesse particular um texto longo, não muito longo, mas dentro da nossa colocação, chega a ser longo, em Gálatas capítulo 2, verso 11 até o verso 16. Gálatas, para a gente entendermos
que essa separação, gentios eram repudiados, afastados, é uma coisa que não era só do israelita transgressor, não, era dentro da própria comunidade de Cristo Jesus. Assim temos esse fato em Gálatas capítulo 2, verso 11 em diante. Ali temos uma reunião da igreja. Quem estava reunido? Israelitas convertidos, que tinham aceitado a fé em Cristo Jesus, gregos e outros mais, reunidos, todo mundo conversando, como uma reunião nossa, pacífica, tomando café, um lanche, um almoço juntos, todo mundo bem, ou no culto. E de repente chega lá uns irmãos daquele mais ortodoxo lá de Jerusalém, israelita, né? Gente da nata de Israel. A hora que Pedro viu aquela gente chegando, foi disfarçando e começou a não conversar mais com os irmãos gentílicos, procurou se juntar mais perto dos irmãos israelitas. Paulo percebeu logo e a vara veio na hora. Paulo não teve percepção, Pedro, apóstolo, mas estava preocupado com uma coisa errada que estava sendo executada na hora, assim, sem malícia, só por causa da tradição que ainda permanecia entre eles. Então, lendo o texto de Gálatas capítulo 2, verso 11 a 16, observem. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, diz Paulo, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Verso 15: nós somos judeus ou israelitas por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, nem israelita e nem gentios são justificados. Gentios não cumprem a lei, e os israelitas que eram para cumprir também não conseguem cumprir. Então observe, irmãos, bem, que até entre os apóstolos havia, sem querer, uma manifestação, uma tradição de deixar os irmãozinhos israelitas mais santificados, mais separadinhos. E os gentios eram irmãos, mas vamos tolerá-los, esquecendo do amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, não faz. É a palavra que o próprio Pedro já tinha recebido: não chameis imundo aquilo que eu purifiquei. Então, irmãos, observem, sem querer, no meio do povo de Deus, naquela igreja primitiva, como muitos falam, havia essas falhas. E Paulo então está quebrando essa tradição incorreta dentro da própria igreja, de discriminar os irmãos em Cristo Jesus, mas de uma outra origem, e não israelita. Mas Paulo fala bem firme: nós não fomos justificados pela obra da lei, e nem por ser descendência de Abraão,
Somos justificados pela fé em Cristo, nós como eles. Então, nesse caso, eles estão mais privilegiados, porque não tendo conhecido a lei, agora aceitaram Jesus. E os que conheciam a lei erravam, transgrediam, e foram também por Cristo redimidos. Então observe bem esse texto dentro da nossa lição: reconciliados com Deus. Continuando, depois desse texto longo que apresentamos e lemos nas Escrituras, vamos para um parágrafo 3, ainda num tópico 2, reconciliados com Deus. Aí colocamos: a cruz desfez estas inimizades, unindo os dois povos em um corpo, criando com isso um novo homem. Os dois povos precisavam da paz, que é Cristo. Aqueles que se odiavam agora se amam. Agora todos juntos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os inimigos foram reconciliados. A explicação é a mesma de Romanos 11:17. Enxertados. É preciso estar em Cristo para usufruir da reconciliação e desfrutar da paz que Ele tem. Muito bem, irmãos. Aí vem a figura que temos em João capítulo 15, Jesus dizendo: eu sou a oliveira e meu pai é o lavrador, e vós sois as varas. Então a ideia é de uma raiz que vem, um tronco que vem, e galhos, onde todos que estão em Cristo Jesus são os galhos. Só que muitos galhos não davam fruto, foram cortados. São israelitas que perderam a comunhão com Deus, rejeitaram o Senhor, e pelo Senhor foram rejeitados também. Muito bem. Agora, como se dá esta reconciliação nesse ponto? Hebreus 10:19 fala alguma coisa, Romanos 11:17 e João 14:27. Vou ler primeiro Romanos 11:17, e que assim diz para nós: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, por favor, a árvore já é coisa antiga, e os gentios foram colocados como galhos enxertados numa árvore que já existia desde o princípio dos tempos. Não é uma nova árvore, uma árvore chamada Igreja de Gentios, e outra árvore que é israelitas. Não, a árvore é uma só, raiz que vem desde Adão, Enoque, Noé e tantos outros mais. Troncos fortes estabeleceram esta história, esta verdade. Agora os galhos, galho que não dá fruta arranca. No tempo do profeta Elias foi anunciado, um tempo de Oséias foi declarado que 10 ramos dos 12, 10 tribos das 12 seriam retirados e não seria mais povo. Então, na verdade, essa poda foi grande, quase que não ficou galho nenhum. Mas na hora de completar a árvore que já existia, são enxertados os gentios. Agora, a unificação da árvore que é antiga com os gentios é pela seiva, o Espírito Santo que passa por dentro de cada galhinho, nós, e vai operando o que precisa operar, estabelecendo união, reconciliação, adaptação, ajuste, né, entre a árvore antiga e os galhos que chegaram agora. Mas a árvore é o povo de Deus em espírito.
Precisamos entender isso. E as pessoas colocam 2 árvores, 2 corpos, 2 povos e estão anulando a própria palavra que nós estamos estudando. É um povo, é um corpo, é um novo homem em Cristo Jesus. Assim vem o verso 14, capítulo 14, verso 27 de João, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São as palavras que estão aí sendo colocadas para nós. Agora, vamos entender, dentro de uma mesma árvore, os galhos estão juntos, ninguém embaraçando o outro, crescem do tronco para fora, para todos, um não criar sombra no outro, mas todos estarem debaixo do mesmo sol. Olha como é que Deus faz. Não há inimizade entre os galhos. Isso é Deus que opera. Gentios, israelitas, galhos, antes diferentes, mas agora concordes, todos se colocando na posição correta, como peças de uma grande máquina, como membros de um mesmo corpo, adequadamente para estar debaixo do comando perfeito da cabeça, que é Cristo Jesus. Tudo isso nós precisamos estar entendendo. Hoje, por exemplo, onde está o povo de Deus? Não vem com aparência exterior, e ninguém vai poder dizer está aqui, está ali, nessa instituição religiosa ou naquela. Não, está no meio de nós. Jesus avisou, ninguém pode dizer ali está a igreja de Jesus, naquele bairro não está. Nada disso. Ninguém pode dizer aqui e ali. Está no meio de nós. Esta é a igreja de Jesus, que é formada de agora até se perdeu quem é israelita e quem não é. Pode ser que eu conheça um ou outro entre os irmãos aí que tem origem israelita, mas eles mesmos não testificam isso. Já estão tão adaptados em ser cristãos de Cristo Jesus que já não se separam dentre nós como israelitas diferentes. Então cuidado precisamos ter com os novos que têm chegado. Agora, e aquele Israel lá? É tão gentio como o Paraguai, como o Uruguai, como o Iraque, como outros países mais. Mas são filhos de Abraão? Sim, podem ser. Só que não estão na fé em Cristo Jesus. E sobre ele tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus. Porque a terra, por exemplo, lá foi Deus que deu para Abraão e sua descendência. Se Deus não tirou essa palavra, eles que têm direito na terra, porque o dono da terra é Deus, e Deus deu para a descendência de Abraão. Ponto final. Agora, eles têm direito de serem salvos e ter vida eterna? Tem. Como paraguaios, brasileiros, americanos, iraquianos, etc. Porque estão fora. Eles são tão gentios como os antigos do tempo passado. Muito bem. Agora, nós que já chegamos, Hebreus 10, verso 19 em diante, é a expressão: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne de Jesus rasgada por nós, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por mérito. Por isso a necessidade de entrarmos com um verdadeiro coração, certeza de fé e purificado da má consciência. A ideia de que tem direito que é melhor, não, é por Cristo Jesus, então somente. E o grande sacerdote, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus é Cristo Jesus, que está lá dentro, sentado à direita do Pai, dizendo para nós: pode entrar, gente, pode entrar. Pode entrar. O Pai aguarda para dar um abraço em vocês.
mas é por fé e pelo mérito em Cristo Jesus. Isso não pode ser apagado nunca. E muitos hoje estão baseados na instituição religiosa, andando em mandamentos que são de homens que estão aprovando ou dando mandamentos e normas religiosas que não tem nada a ver com a Bíblia, ou são até o contrário do que está na Sagrada Escritura. Precisamos vigiar nisso. Agora, finalmente, terceiro tópico: família de Deus. Gentios e judeus é a nossa lição 5, unidos mediante a cruz de Cristo, ou tão unidos que são a mesma família, tendo o mesmo Pai, sendo irmãos entre nós. Passando ao texto que temos, é os versos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Assim, passando ao primeiro parágrafo, nesse tópico 3, temos: agora não se deve misturar mais o presente com o passado, pois isso seria minimizar a obra da cruz de Cristo. Há muitos cristãos vivendo no passado e não desfrutando da comunhão em Cristo. O termo estrangeiros traz consigo a ideia de desprezo, mas já não somos mais isso. Somos concidadãos dos santos e família de Deus. Irmãos, abre-se um caminho, descortina-se algo novo e especial, não mais agora por figuras ou sombras, mas a realidade espiritual. E as pessoas hoje estão voltando ao passado. Arca da Aliança, o castiçal de 7 lâmpadas e vestimenta falado no ritual do passado, no Levítico, voltando ao passado. Estão recuando. Parece bonito. Arca, castiçal, vestes e sei lá outras coisas mais. Voltou ao passado. Cuidado para não cair naquela palavra de Paulo em Gálatas: da graça tendes caído. Porque o magnífico não é uma arca aqui na frente, um castiçal aqui, sei lá mais o que. O magnífico é que nós somos o castiçal. Nós somos a luz do mundo. Então voltamos à figura. Desprezamos a realidade em Cristo Jesus. A sobreexcelência, a glória que há em Cristo Jesus, estudado no capítulo 1 de Efésios. Não podemos nos iludir com isso. É em verdade e em espírito. Não adianta eu fazer um santuário de Salomão aqui, a ouro, a diamante e não sei mais o que não vale nada. Porque o de Salomão que tinha sabedoria e riqueza que Deus deu, virou ruínas. Porque não é isso. É em espírito. Em espírito. Assim, a palavra do texto bíblico em Efésios 3,14, Paulo salienta isso: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E lembre-se do texto que nós lemos antes: a reconciliação não é só na face da terra, não, irmãos. Não é só na face da terra, não. Não é israelita aí, gentios, não. É seres celestiais e seres de pó da terra. Porque tem muito pozinho por aí, está se gloriando, achando que vai botar os anjos. Espera aí, você não está entendendo. Fomos reconciliados em Cristo Jesus. Nós é que vamos ser levados para sermos iguais a eles.
iguais aos anjos. É gente com presunção, orgulho, e assim não vai entrar no céu, não. Ele tem que ir humildezinho e dar graça, que vai ser igual ao anjo, e não que vai sentar em trono, botar os anjos para dar satisfação. Quem é ele? Mas a reconciliação foi até no nível celestial. Nós tivemos que ser aceitos pelos anjos. Os anjos olham para nós, aquele pelote de barro lá vai viver aqui no céu que nem nós, igual a nós. Aí Jesus, sim, porque como eu fiz eles, eu fiz você. Como eu fiz vocês aqui no céu, eu fiz eles lá. Mas a virtude não está no pó, no outro pó, está no meu fôlego de vida, que levanta todos. A glória de Deus sempre. Então os anjão lá, todo ficou: bem-vindo, irmão Moisés, bem-vindo, irmã Eli, bem-vindo cada um dos irmãos e irmãs. Eles já entenderam, somos irmãos, somos irmãos. Por enquanto somos pozinho, mas daqui a pouco seremos como eles, magníficos em poder, magníficos. E vão chegar bem humildezinho lá, que a gente vai chegar lá cheio de carga de passado, que nos envergonha. Enquanto eles lá no céu estão bonitinhos, não tiveram na sarjeta, não se embebedaram, não se prostituíram, sei lá mais o que. Então vai chegar devagarzinho, porque eles estão melhor do que nós aqui, que estamos nesse lodo da corrupção deste mundo. Então precisamos ter cuidado, é humildade e entender que deve haver união em amor. Somos uma família e o Pai é Deus, e Ele alegra-se em cada um de nós, no Miguel, arcanjo, e no Afonso que está aqui, gripado, como neste momento. Essa é a verdade. Passando à frente, portanto, no parágrafo 2º, no tópico 3, família de Deus, somos também comparados a um edifício que não é construído por mãos de homens. Somos edificados para sermos um templo santo para a morada de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a pedra de esquina. Somos pedras vivas colocadas nesse edifício, que precisa estar em harmonia com a pedra de esquina. Muito bem, irmãos. O que nós vamos falar aqui? Irmãos, a ideia é essa. Está sendo construído um edifício, só que não é tijolo não, viu, irmão? Ou se é tijolo, não é morto, é vivo. É cada um de nós. Por isso que Pedro chama de pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Estamos aqui na pedreira terrena, sendo burilados e depois transportados, que nem Salomão fez, da pedreira direto para Jerusalém, para encaixar no lugar certo. Em Jerusalém não haverá barulho de martelo, de buril, nem coisa alguma. Nós entraremos encaixadinho pronto. Onde tem um barulho e a poeira é aqui embaixo. Então nós já vamos prontos, pedras já esculpidas, buriladas e etc, para encaixar no lugar certo. Foi assim que Salomão fez, é assim que Jesus está fazendo. Aqui é a pedreira, os irmãos são a pedra, só que tem que passar aí, né, no martelinho, no buril, ou outros processos mais, para poder chegar na medida, no brilho, na textura, etc, para encaixar certinho com o seu irmão. Não sei qual deles aí vai ser o seu vizinho eterno lá no céu. Então vamos encaixando logo aí, irmão, vamos acertando logo aí, porque senão vai entrar no buril de novo ou não vai para o céu. Amar uns aos outros. Mas por favor, irmãos, está sendo construído esse prédio, qual é o alicerce? Qual é o fundamento? Cristo Jesus.
Paremos um pouco para entendermos isto, porque a palavra diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então é eles que são a base? Não, eles não são a base. Eles são o quê? Pedras. Qual é a base? É Cristo Jesus. Por isso, no verso que nós já lemos anteriormente, se diz: edificados, verso 20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento? A principal pedra de esquina, que é o que pregaram os profetas e os apóstolos. Esta é a base. Não é Pedro que é uma base, não é Paulo que é uma base, não é Tiago, João que são base. A base é o que eles ensinaram. Jesus Cristo é o alicerce, ninguém pode pôr outro. Agora observe, irmãos, que nós temos lá em Jerusalém celestial este fato magnífico de que o fundamento são 12 pedras preciosas e tem o nome dos apóstolos, mas não são os apóstolos, é o testemunho que eles deram. E as portas tem o nome das 12 tribos de Israel. Mas as 12 tribos vieram antes. Era para ser fundamento? Se for cronologicamente seria, mas não é. É a verdade. E a verdade desde a fundação do mundo ou antes é de que Jesus Cristo é o Senhor e a base em que se apoia tudo. Está claro isso, irmãos? Por isso, vamos passar aos versos que nós temos, que coloco para todos, que é em Pedro, primeira carta, verso 4 do capítulo 2, que diz: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas quando nós chegar no céu, tem muita gente que vai ficar desiludida, está pensando numa mansão, num palácio. Vai ver que ele está querendo ter um motorista com particular no carro dele. Tira essas ideias, irmão. É uma coisa que ninguém imaginou, é muito maior e melhor. Não vamos precisar nem de carro, nem de motorista. Uma coisa extraordinária e inexplicável, que o Paulo, que foi lá no terceiro céu, quando chegou aqui não falou nada. Não é lícito falar. Ele pôde ver, e nós não podemos nem ouvir o que ele viu. Então, devagarzinho. O importante é que precisamos estar nesse particular, são pedras vivas. Perdoe-me, mas quem é construtor, quem já viu construção, cada pedra tem que estar alinhada e no prumo da pedra principal, que é Cristo Jesus. Sede imitadores meu, como eu sou de Cristo. Na verdade, Paulo se posicionou no prumo e na linha de Cristo Jesus, e vai ficar no prédio de Deus na eternidade quem estiver alinhado e no prumo por Cristo Jesus. Se estiver fora da linha ou do prumo, o pedreiro dá uma pancada e arranca um pedaço, está fora. Está claro assim? Para ficar alinhadinho e no prumo. Se ficar desobediente, pega essa pedra, joga fora e pega outra. Que pedreiro que não faz isso? Enquanto mais Deus, quando a gente se torna rebelde, não quer se encaixar, Deus empurra para lá, você vem para cá. Deus quer ser desse tamanho, você já está maiorzão. Você não pode ter maior nem menor, você tem que estar no tamanho
certo, para ficar certinho. O que eu pedi para o irmão Pedro Armavé é que muitos estão se alinhando, colocando no prumo das religiões humanas, da instituição humana, normas humanas. Não vai entrar no céu, porque na humana você pode ser casado quantas vezes quiser, divorciado quantas vezes quiser, você pode escolher se vai ser homem ou se vai ser mulher, você pode tudo. Nas religiões dos homens, você está alinhadinho, cartão de membro está até tinino de novinho e atualizado e carimbado pelos homens. E para com Deus? Então, mas os homens estão mudando as regras dentro das igrejas, mas vai levar o povo para o inferno, não leva para o céu, porque a pedra fundamental e base pelo qual tem que ser alinhado e ficar no prumo é Cristo Jesus. Ele disse: não passará nem um tio das coisas de Deus. O mundo pode passar e mudar quantas vezes quiser, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, é onde eu temo as instituições religiosas mudando e não ficando na palavra. E todos estão sabendo claramente que a pregação mudou quanto ao casamento, em particular divórcio e segundo casamento. Então, e Apocalipse 21, verso 14: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se alguém pensava que tinha lá fundamentos que eram Pedro, Paulo e outros mais, não, é o testemunho que eles deram de Cristo Jesus ser o Senhor, a pedra principal de esquina e etc. Assim posto, vamos já para a nossa conclusão. Conclusão essa que podemos estar dizendo: quantas maravilhas de Deus em Cristo Jesus, que outrora estavam ocultas e agora reveladas. É por isso que Paulo se colocava na presença de Deus em oração pelos cristãos de Éfeso, para que Deus lhes desse espírito de sabedoria e revelação, para a iluminação do entendimento. Não é tempo de vivermos no limiar da porta, mas sim de avançarmos até o Santo dos Santos, a fim de desfrutarmos de tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. A ordem do Pai é: vinde a mim, né? É para nós nos achegarmos a Ele. E muitos ficam rodeando, achando que não tem direito, ou que em Cristo Jesus não houve suficiência. Não, em Cristo Jesus há toda a suficiência para sermos perfeitos e chegarmos e ver o Pai face a face. O que Moisés não podia ver, nós vamos ver por Cristo Jesus. Assim, a nossa lição esteve neste esboço, lição número 5, de gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo. Primeiro consideramos separados os gentios da comunidade de Deus, depois consideramos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, e finalmente a declaração de que somos família de Deus, somos morada de Deus em Espírito, pedras vivas na construção deste santuário, que é muito mais magnífico do que o de Salomão. E o nosso textual, gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo, textual é o verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, um povo, um novo homem, matando com ela as inimizades. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br.
Hora da decisão, tudo junto, sem acento.